Vamos botar um fundo musicalzinho, mas. Não, Isso aqui. desde o primeiro episódio que eu peço uma música de suspense, mas não... Eu já tenho até a música. Não, tem aqui. É uma pergunta de política, entendeu? É política? Eu- Tem que ter, né? Nós, Eu acho que quase tudo é nós não político. entramos ainda, mas já veio, né? A pergunta aqui é sobre política. Rapaz, doutor, em 2020, ao concorrer ao cargo de prefeito, você bateu no bom sentido, ele até coloca entre aspas aqui, muito na tecla de mudança, de renovação, né? De fato, quais mudanças você traz para Horizonte? Foi uma pergunta feita no Instagram, mas não diz o nome aqui da pessoa. Isso, a gente nunca bota não, só bota de onde foi. Se foi É. WhatsApp, foi Instagram. Não, foi no Instagram. Isso. Assim, quando a gente pensou, né, a gente tem que voltar um pouquinho para clarear Tá. mais a resposta, entendeu? Então, como o Samuel falou ali, em 2012 eu fui eleito vereador, 2016 fui reeleito vereador, e durante o meu segundo mandato de vereador, durante todos os meus 8 anos enquanto vereador, a gente sempre teve uma postura de independência completa, a gente nunca quis e nem nunca aceitou ficar preso ao prefeito, sabe aquela história de vereador que tem carro agregado, que tem não sei quantos empregos em prefeitura, BBB, aquele negócio todo, nunca foi a nossa praia, né? Então a gente nunca entendeu que isso que eu deveria fazer isso. Mas assim, um dos motivos que sempre me levou a pensar dessa forma é que você, de uma certa forma, né, querendo ou não querendo, divulgando ou não divulgando, falando ou não falando, você acaba ficando meio preso, entendeu? Amarrado ali. Então, a gente sempre preferiu não caminhar por esse lado. E aí a gente colocou vários projetos, né? O meu primeiro projeto, que foi assim, foi o projeto que encabeçou a minha primeira campanha de vereador, né? Então, assim, foi justamente o fato de eu não entendia, como eu não entendo até hoje. Hoje é dia 4/4/2022. 2022. Nós estamos falando de 2012. campanha de 2012, ou 10 seja, a anos campanha atrás. de 2011, né? Isso. Então, nós estamos falando de 10 anos, né? 10 anos atrás. Nós estamos falando de 10 anos. Eu nunca entendi por que a população não tinha acesso a remédio final de semana e feriado. Entendeu? Se você adoece todo dia, por que você só pode pegar remédio no posto de segunda a sexta? Pô, isso está errado. Na minha cabeça era muito simples isso. Entendeu? Eu não entendia por que os prefeitos, eu falo de Horizonte, mas é uma regra que você pode levar para qualquer cidade. Né? Porque isso ocorre em grande parte, na maior parte, eu acredito, das cidades. Por que não era assim? Então, o meu projeto maior da minha primeira campanha de vereador era essa. Era, né, dizer para a população que eu iria iria brigar para que isso fosse uma realidade no município de Horizonte. E a gente foi eleito, graças a Deus. Quero aqui reforçar a minha gratidão a toda a população de Horizonte. Na época, entre os 3 maiores, Acho que a maior 1.600 votação e alguma coisa, isso. né? Então a gente agradece demais. E era uma ânsia muito grande por ver aquelas ideias, estou falando de uma, mas várias outras, né, colocadas em prática. Mas quando você chega na Câmara de Vereadores, você esbarra no processo que o vereador, a gente já sabia disso, mas a gente ia brigar junto ao Executivo. Por isso que eu não queria ficar amarrado ao Executivo, porque senão, como é que eu ia brigar se eu estava todo amarradinho ali, né? Então, a gente colocou esse projeto na Câmara como projeto de indicação. Para quem não sabe, é o vereador mostrando o seu desejo para a Câmara de Vereadores. Os outros vereadores votam, aprovam, mas na hora de pôr em prática, executar, não é o vereador que executa. É o executivo que dá a assinatura. É o executivo que determina. A nossa briga foi tão grande que a gente conseguiu transformar isso em lei. É uma lei no município. Hoje, isso é lei no município de Horizonte. Mas é cumprida essa lei? Não é. Olha só o absurdo, entendeu? A gente conseguiu, né? Eu fui eleito na campanha de 2011, assumi em 2012 e em novembro de 2013 a gente conseguiu fazer virar lei, um ano depois. No final do ano, mesmo ano, no final do ano. A gente conseguiu fazer virar lei. Mas nunca, de lá para cá, nenhum prefeito colocou em prática. Ou seja, enrolar. Eu denunciei no Ministério Público, entendeu? E fiz tudo. Eu fiz o que o vereador tinha que fazer. Né? Coloquei a ideia, botei para a Câmara, foi aprovado.
conseguimos fazer o prefeito assinar a lei por pressão mesmo, porque na época a gente tinha a maioria na Câmara, então foi uma dos meus pedidos. Eu não aceitava aquilo ficar somente como projeto de indicação, para a gente estar é só um desejo, o cara faz se quiser. Mas lei não, eu na minha, né, van inocência, já que é lei, o prefeito vai cumprir. Nunca cumpriu, o prefeito da época, quando foi reeleito, o outro que entrou também nunca cumpriu, e até hoje o atual nunca cumpre. Então, quando ele me pergunta por que você seria uma renovação, porque coisas desse tipo não aconteceria, não há motivo. E por que nunca colocaram em prática? Qual é o argumento? O único motivo foi, se colocar em prática, obviamente que isso não é dito, mas se colocar em prática, quem vai ganhar ponto político? É o prefeito ou foi o vereador que teve a ideia? Mas cadê aquele discurso que todo mundo faz, que é sempre pensando na população? Pois é isso que eu estou dizendo. Então, eu estou só para responder aqui ao amigo de forma bem emblemática. Então, essa é uma mudança de pensamento, de atitude. É você, de fato, escolher estar na vida pública para fazer coisas que beneficiem o todo, o coletivo de fato. E não somente aquelas coisas que você entende que deva ser feito. De repente, né, o Mário tem uma ideia boa aqui, é vereador, eu sou prefeito. Aí eu não vou fazer a ideia do Mário, porque o Mário vai ganhar ponto? Então, essa coisa menor... Então, o que está em jogo aí é só política. O que está em jogo aí é a vaidade. A vaidade que acaba prejudicando a população. Então, assim, esse é só um exemplo do que nós seríamos uma mudança de mentalidade de gestão para a população de Horizonte, né? E tem várias outras coisas, o que se faz na saúde, as coisas que você pode trazer, a oferta de oportunidade para os músicos, para vocês, enfim. A gente tem aí um centro cultural que está aí. Vocês são exemplos. Se eu perguntar para vocês acham que o centro cultural é dos músicos do município de Horizonte? Se vocês quiserem responder... Não, eu já falei sobre isso, inclusive a Vânia veio aqui e eu conversei muito sério com ela, assim, dei minha opinião, lógico, né? É apenas a opinião minha. E falei sobre o Centro Cultural. O Centro Cultural, eu falo porque eu vivi lá dentro, eu aprendi lá dentro. Eu sou fruto do Centro Cultural. Eu ganho minha vida. Essa camisa que eu estou usando aqui, eu comprei com dinheiro de música. E eu só comprei com dinheiro de música porque eu aprendi música no Centro Cultural. E eu falei para ele que o último fruto do Centro Cultural foi da minha época. Há quantos anos? 10 anos atrás. 10 anos. É isso que eu estou falando. 12 anos atrás. Então, há 10, 12 anos, no mínimo, nós estamos falando da mesma coisa. Eu estou falando de uma lei de 10, 11 anos atrás. Você está falando de uma realidade de 10, 11 anos atrás. Então, Horizonte... É lógico que a gente não pode ser muito simplista, mas, digamos assim, a gente está falando de coisas que eram para estar à disposição da população desde 10 anos para trás. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa, então tem muitas mudanças, mas a mudança maior é essa, pessoal. É você, primeiro, não viver da vida pública, eu acho que isso faz diferença. Você não viver da vida pública, não lhe dá aquele cãozinho no ouvido. Rapaz, tu tem que ficar aí até a morte, tu tem que depois botar uma pessoa da tua confiança, depois tu tem que botar um filho, depois tu tem que botar, né, a tua chefe de gabinete, depois tu tem... Não é isso, pô. Você tem que aprender que a vida pública é feita para que, quando você tiver a oportunidade, você permita que outros atores da vida pública possam também crescer. Essa história de político mangueira, que ninguém cresce perto, que é a realidade dos políticos que geriram o nosso município até hoje, não tem nenhum político que cresça perto dos gestores que estão no nosso município atualmente. Então, se você quiser crescer politicamente para no futuro ter uma oportunidade, você tem que se distanciar dos caras. Então não cresce, porra. Vai viver ali, embaixo da mangueira, naquela sombra ali, mas você nunca vai ter a oportunidade de fazer de plantar a sua semente, regar aquela árvore para que essa árvore cresça e possa dar frutos para a sociedade. Então, essa é uma mudança real que teria acontecido no município de Horizonte se a gente tivesse tido êxito no processo eleitoral. Mas a gente é novo, né? A vida é persistente, a gente é brasileiro, não desiste nunca. E é músico, né? Aí entendeu? Pronto, aí agora que não desiste nunca mesmo. E o futuro, se Deus quiser, a gente vai continuar martelando em novas oportunidades, em novas, seja com o doutor Alexandre, seja com o João, seja com o Pedro, seja com a Maria, seja com o José,
né, mas que outros atores políticos se coloquem à disposição da população. Para isso, você tem que ter atitude, você tem que ter coragem de enfrentar, porque é um sistema pesado, entendeu? É um sistema robusto, é um sistema que quando se vê ameaçado, ele se blinda de tudo que pode, o possível e o impossível, das mais várias formas, para que você não entre, não quebre aquela cadeia que está ali já pré-determinada nessas situações. Então, assim, eu acho que a gente tem que estimular, sim, a participação de vários outros atores. Eu fui um que tive coragem de enfrentar, né? Isso é público. Tirando aí o Rochinha, que eternamente estava nesse processo, né? Quero até mandar um abraço para ele, entendeu? Mas teve o Dudu também, que se aventurou, mas acabou desistindo, né? E agora teve o doutor Alexandre, teve o Marlon, né? Teve o Jairo Jorge, teve o doutor Eudes. Então, mais pessoas, né? Que tenham esse interesse, que tenham essa propensão à vida pública, tenham também a coragem de se colocar à disposição. E eu já tive e continuarei tendo.